Agradeço e confesso que estou envergonhado. Aqui na minha mochila está uma arma. Isso mesmo, uma arma. E não era para fazer mal a ninguém, mas a mim mesmo. Eu agradeço muito a forma como fui tratado por vocês, porque mesmo sabendo que serei demitido por justa causa, não penso mais em fazer essa bobagem. Na verdade, confessar para vocês me tirou um grande peso dos ombros. O irônico disso tudo é que vocês acabaram de salvar a minha vida. Hoje nós vamos tratar um caso de investigação de manipulação de resultados em uma grande tecelagem. Eu sou Mário Júnior, sejam muito bem-vindos ao Dissimulados. Eu sou Renato Santos e participei dessa investigação. As histórias contadas neste podcast são baseadas em eventos reais. No entanto, para proteger a privacidade e a confidencialidade dos envolvidos, os nomes dos indivíduos e das empresas foram alterados. Qualquer semelhança com pessoas ou entidades reais é mera coincidência. Antes da gente contar a história do José e do Júlio, que era o diretor da empresa, eu vou fazer uma pergunta para o Renato. Vamos ver se ele vai conseguir responder essa pergunta. Renato, existem outros motivos além de dinheiro para a pessoa cometer uma fraude? Com certeza, com certeza. Muita gente pensa o seguinte, que a pessoa comete a fraude para ter algum benefício para ela ou para outrem. Mas não. Muitas vezes a pessoa tem N outros motivos. De repente, a pessoa ser aceita, ou se não ela agradar uma outra pessoa, ou mesmo para massagear o ego. O fato é que tem vários motivos que a gente conseguiu catalogar, pelo menos 35 motivos que podem levar a pessoa a cometer uma fraude. E aí depois a gente categorizou em 5 grandes causas, que é a base do pentágono da fraude, que é a metodologia que a gente desenvolveu aqui na S2. Mas, assim, se você me perguntar, são só esses daí? Não, eu acho que deve ter muito mais. E cada entrevista que conduzimos, aí vai aparecendo outros motivos. Mas, definitivamente, não é só por grana que a pessoa comete uma fraude. E, de fato, isso é uma verdade, porque geralmente, quando a gente vai nas empresas, ouvir as histórias, analisar as denúncias, o pessoal sempre fala, não, ele estava precisando de dinheiro, estava com problema de saúde, estava querendo comprar um carro, um apartamento, coisas nesse sentido, né? Sempre leva para esse caminho da questão da grana. Uma coisa que é um ponto importante também, a gente só diferir uma coisa da outra, a fraude, ela necessariamente tem que ter a má intenção. A pessoa tem que ter a intenção de praticar aquela situação, aquele contexto. Diferente de um erro. A pessoa pode cometer um erro, beleza. Que pode gerar até prejuízo. Que pode gerar prejuízo ou até mesmo benefício para ela. Mas aí é um erro porque não tem a má intenção. A fraude, ela necessariamente precisa de má intenção, mas não necessariamente tem que ter algum benefício ou envolver dinheiro como resultado final. E no Dissimulados, nosso livro, tem histórias disso, Renato? Fala do Dissimulados. Boa. Eu vou até pegar aqui, ó. Pessoal, na boa, eu vou fazer um jabá aqui para você comprar o livro, de verdade. Porque não é à toa, não. Porque o livro está sensacional. Ele conta, então, a história de 7 casos que a gente está tratando aqui no podcast, que é a base, inclusive, dos 7 pecados organizacionais, que também é um outro conceito que a gente desenvolveu aqui na S2 e no IPRC. E aí, dentro dos 7 pecados, desses 7 casos, a gente vai detalhando também e contando a história de como que a gente chegou na investigação e também contando um pouco a história, algumas histórias até pitorescas aqui da S2, dos sócios da S2, que inclusive eu vou contar uma história hoje aqui no podcast, aqui nesse episódio, de um medo que o Mário teve, morreu de medo de uma situação aqui, mas a gente vai chegar lá. Vocês vão ver também vários medos, vários receios do Renato aqui, eu estou tranquilo, porque ele vai exagerar. Não vai ter, exagerar. Não. Vamos lá. Mas vamos lá, o Renato mostrou o Dissimulados, né? Apareceu aí na tela o QR Code, então para quem quiser ter acesso às histórias completas,
aponta a câmera para o QR Code e vocês vão ver o caminho para chegar no livro. Vai ser muito legal mesmo, vocês vão gostar bastante, porque são histórias reais, como o Renato falou, obviamente com a proteção da confidencialidade que a gente fala em todo episódio que a gente começa aqui. E o detalhe é o seguinte, que o livro não é só para profissionais de compliance, RH ou jurídico. Isso aqui é para todo mundo. Quem gosta de história de investigação, detetive, de polícia e tal, quem gosta surpresas, de um Sherlock Holmes, vai gostar desse livro. Então, vai lá, de repente é um bom presente para algum amigo ou ficante e tal, aí que você pode pegar e dar de presente para a galera aí, tá? Então, a nossa história é uma história de manipulação de resultados e ela acontece numa grande tecelagem aqui no Brasil. E o Júlio, que era um dos diretores dessa tecelagem, ele contratou a S2 para tratar uma situação muito importante para ele, porque existia uma diferença, ele constatou uma grande diferença no estoque de produtos, no estoque de tecido. E aí essa diferença ele não conseguia, ninguém conseguia trazer uma explicação para ele. E aí a nossa história começa com esse pano de fundo e com o José. O José era o funcionário da empresa, um funcionário de muita credibilidade, de muita confiança, um funcionário que era exemplar para a organização, era visto como um dos melhores técnicos, né? Vinha de uma família que também trabalhou na tecelagem, o pai dele, o irmão dele trabalhou, né? O pai dele se aposentou, o irmão não, mas a família tinha uma carreira nessa tecelagem, né, Renato? E isso é um ponto interessante que hoje em dia a galera nem sabe que isso existia ao certo, né? Mas era muito comum, algumas décadas atrás, que assim, era meio que a família seguia a sequência ali de dentro de uma organização. Era uma dinastia na organização. Quase que isso, assim, no sentido bem positivo. Positivo. Porque aí, poxa vida, o pai trabalhou, aí vai lá e indica o filho, depois que indica o outro filho, ou seja, um irmão indica o outro e tal. E isso era super comum em todo o Brasil, na verdade, né? Porque era a melhor indicação, né? As empresas estimulavam isso, né? E estimulavam, e por quê? Porque no final dos contos um meio que apoiava o outro, e não somente apoiava, e também era o seguinte, ó, se você pisar na bola, você vai queimar meu filme. Então, é a minha reputação. É minha reputação. Então, isso era super comum, mais comum ainda quando a gente fala em cidades de interior, cidades menores, onde não tem mão de obra, empresas, parceiros. Exatamente. Então, aí precisava muito uma pessoa indicar a outra e não foi diferente nessa história. Então, vem então a história dessa família vem começando do pai do José, né? Que trabalhou lá por muitos anos e fez uma carreira, uma reputação, era exemplar, era tido como uma pessoa muito honesta. E o filho, ou os filhos, na verdade, tiveram também esse caminho, né? E hoje em dia, você ainda vê nos casos que você trata essa questão da empresa pedir, indica uma pessoa, indica um parente, indica alguém familiar para trabalhar aqui? Cada vez está ficando mais difícil isso, né? Porque a gente também aí começa a perceber que existem, em algumas situações, potencial conflito de interesses. Né? O que é o potencial conflito de interesses? É aquela situação onde, de repente, eu indicando uma pessoa, né? um amigo, uma família, algum familiar e tal, pode criar um conflito de interesse, porque, de repente, eu vou prestigiar essa pessoa em detrimento da outra, né? Um outro par ali e tal. E aí, então, por conta disso, as empresas estão cada vez mais esvaziando dessa política. Dessa política. Né? Então, está cada vez mais evitando. Mas ainda tem isso, sim. Agora, o fato é que se eu indico uma pessoa, eu meio que sou responsável por ela. É o carimbo, né? É o carimbo. Eu tô falando, cara, eu tô colocando a minha mão no fogo aqui, então isso aumenta a responsabilidade tanto de quem indicou como da pessoa que foi indicada, né? E o que o Renato está dizendo é que ele não está dizendo que parentes não podem trabalhar numa mesma unidade, numa mesma organização. Mas existe a forma correta para poder gerenciar isso, ou seja, não tendo subordinação, não tendo tarefas compartilhadas que possam gerar dúvida nos outros funcionários, nos fornecedores, nos parceiros. Né? O importante é ter transparência, ou seja, a pessoa, eu vou indicar, ou se não, eu vou entrar numa empresa onde eu tenho alguém, um cônjuge, ou se não
um amigo e etc. E tal, é importante a empresa ficar sabendo disso para justamente não criar conflito de interesse ou não criar situações sensíveis aí, né? Inclusive, já dando spoiler aqui, é uma situação que a gente vai tratar no próximo episódio. Então, segurem aí, porque vai ter uma situação bem complicada dessa. Mas isso aqui, esse spoiler nem estava programado, né? Nem estava, né? Mas o José, ele era um cara excepcional, ele era um prodígio, né? Desde muito novo, ele era um cara que manjava, pela experiência do pai e do irmão que passou tudo para ele, que manjava muito da questão das máquinas, aquelas mais manuais, antigas, né? Então, ele era um destaque da empresa, sempre quando tinha aquelas eleições de melhor profissional da área tal, daquela outra área, ele sempre estava à frente entre os 3 primeiros colocados. Ele era constantemente convidado para as reuniões com a diretoria, para falar sobre as questões técnicas e gerava, às vezes, até uns ciúmes entre os outros técnicos, né, Renato? Sabe aquele cara que veste a camisa da empresa? Ele veste a camisa por ele, mas veste a camisa também pela história da família, respeitando e honrando o pai. E ele realmente, o cara se dedicou demais mesmo. E ele era muito, muito reconhecido e respeitado por isso, né? Isso é muito bacana. E isso é o que se espera, inclusive, de todo e qualquer profissional. A pessoa realmente está imbuída, está vestindo a camisa da organização. E isso é o melhor caminho, tanto para a organização, obviamente, mas como para o profissional. E não foi diferente no caso do José. E aí surgiu uma oportunidade para o José. E geralmente, quando surge uma oportunidade, às vezes vem coisas que você não gostaria que viesse ou que você não imaginava, né, Renato? É interessante que quando vem algumas oportunidades, né, tem até uma frase que fala o seguinte: quando o cavalo passar na sua frente... Cavalo selado, né? Ou não selado, não né? selado. Pula em cima dele, agarra lá do jeito que for, mas não deixa ele passar, não. E foi mais ou menos isso que ele fez. Ele não estava preparado, efetivamente, para essa posição. Mas a pergunta também que eu faço é o seguinte: quem está, né? Como é que ganha experiência? Como que ganha experiência? É igual uma coisa que é meio bizarra, assim, só uma crítica leve aqui, bem Eu já bem até leve. sei o que você vai falar. A empresa pega e pede o estagiário, ou abre a vaga de estagiário com experiência. Estagiário com experiência, é brincadeira. Né? É sacanagem, porque putz, como que o cara vai ter experiência no que ele nunca trabalhou, entendeu? É muito bizarro isso. E isso acontece muitas vezes na organização, e muitas vezes é porque quem vai lá faz essa definição não pensa. Bom, o fato é que aí o que aconteceu no caso dele é que surgiu a oportunidade para que ele fosse promovido e a gerente geral, né? A gerente de uma unidade. Gerente geral de uma unidade, que é uma gestão que ele não tinha conhecimento, não tinha capacidade para fazer naquele momento. E um ponto também, uma outra crítica, é que também é o seguinte: parece que existe uma vara do Harry Potter lá no RH, que chega para a pessoa do nada, fala: agora, a partir de agora, você é um gestor. Tim, aí coloca assim. E aí o cara, pronto, magicamente o cara sai da posição de técnico e vira um gestor, e o cara tem que saber fazer, entendeu? E se vira, cara. Isso, mais uma vez, a pessoa que ela está buscando, tá buscando crescimento profissional, de carreira e tal, que eu diria que é a maioria esmagadora das pessoas, elas vão aceitar esse desafio. Mas, se a empresa não dá um suporte para justamente a pessoa conseguir dar conta disso, a chance é muito grande de dar problema. E aí era até foi um questionamento da diretoria, né, de alguns diretores, querendo saber, será que ele está de fato pronto para isso? Mas, por outro lado, ele tinha uma carreira exemplar e a diretoria até queria reconhecer ele, dando essa oportunidade. Só que a gente vai perceber que não deu a oportunidade da forma correta, analisando da maneira melhor por desempenho dele e nem mesmo oferecendo ferramentas para ele poder performar, né, Renato? É o famoso: não quero saber se o pato é macho, eu quero o ovo. Quero o ovo. Se vira. Se vira, eu não quero saber como você vai fazer, se é muito bom tecnicamente. Agora você assume uma unidade de negócio que você vai ter que trazer resultado. Resolva todos os problemas dela. Se vira, eu não quero nem saber, traga o número. E era boa essa unidade? Ela tinha problema de rendimento? E aí, esse é um ponto, né?
Você sempre fala para mim isso aí. As melhores batalhas, ou as batalhas mais sangrentas são dadas para os Os melhores combatentes. melhores combatentes. E aí foi isso que aconteceu. Era a pior unidade de negócio da empresa, onde tinha as máquinas, eram máquinas muito antigas, que não eram modernizadas. Era quase que manuais quase mesmo. que manuais. E aí simplesmente falaram, não, é essa unidade que você vai ter que tocar, justamente porque você é muito bom tecnicamente, então você vai dar conta disso. Então, se vira aí, o resultado da unidade era pior da empresa, mas aí passou justamente para ele, porque acreditando que ele podia dar conta e ia sair o resultado do outro lado. E como é que eram as reuniões com o Eliseu, que era o diretor-chefe dele, com os colegas de trabalho, com os outros pares dele? As reuniões era terror, granada e bomba, né? Tiro, granada e bomba. Tiro, granada e bomba. Era pancadaria total, assim. Era uma coisa impressionante, porque quem atingia a meta era ovacionado. Aquela coisa de "Você é tigrão!" Mas quem não atingia a meta, meu amigo, aí era detonado. Não tinha ao ponto, né, que a gente já tratou casos assim, que a pessoa tinha que andar com a melancia no pescoço, lembra? Quando não atingia a meta? Mas isso aí é podia ser um outro episódio, né, mais pra frente. Mas não tinha isso, mas era o seguinte, era olhares, eram comentários, até era uma humilhação e exposição pública quem não atingia a meta. Então, era assim as reuniões. E eu lembro que tinha... É uma coisa até meio contraditória. Por ele ser tão bom, a meta de crescimento, a meta de rendimento dele era muito ousada. Ele tinha que crescer até um determinado período mais de 50%. E ele, obviamente, no início, ele não percebeu o abacaxi, no bom sentido, que ele estava abraçando lá. Porque ele não tinha a real noção que ele não conseguiria chegar nesses 50% de aumento de rendimento, né, Renato? Então, a gente está falando de um profissional que era muito bom tecnicamente e não tinha experiência de gestão. Então, era o primeiro desafio. Segundo desafio, era um técnico aliás, era um profissional que tinha acabado de receber uma promoção. Então, ele não tinha musculatura para fazer gestão de uma unidade. Terceiro fator de desafio, era uma unidade muito antiga e sem maquinário suficiente para dar conta. Quarto desafio é exatamente essa questão de, já que o cara é bom, ele não somente tem que chegar na meta como comparativamente próximo com as outras unidades, mas ainda colocou metas mais ousadas ainda, porque o cara era bom. Então, ou seja, o cara tinha que ser Superman, né? Ou seja, será que a gente poderia falar que o chefe, a organização, estava cometendo assédio moral com ele sem levar em consideração todas essas ineficiências, todos esses equipamentos ruins quando comparado com os demais? Existe um conceito do assédio moral que é o assédio institucional, né? Quando a própria instituição, a organização, ela bota uma pressão, ela coloca situações ali que fica simplesmente inalcançável, metas inalcançáveis. E quando se faz isso institucionalmente, é chamado de assédio institucional. Então, a gente pode ir para esse caminho, mas não vamos deixar quem está nos assistindo chegar a essa conclusão. Chegar né? nisso, né? Se é isso ou não, né? E aí eu lembro que, já adiantando uma parte da entrevista que a gente vai entrar, mas eu lembro que foram várias reuniões que ele participava, o resultado era sempre de mês em mês, até que chegou um determinado momento que o próprio chefe dele falou para ele não participar mais das reuniões. E isso também trouxe uma carga muito ruim para ele e até mesmo questionamento dos outros gerentes e até mesmo dos subordinados, porque ele não estava mais participando disso, né? Isso é uma forma de assédio moral chamado isolamento, recusa de comunicação, ou de uma maneira mais direta, ou apelidado como geladeira, a famosa geladeira. Quando eu isolo a pessoa e não dou mais atividade, não informo o que está acontecendo, etc. Isso é extremamente cruel, né? Extremamente cruel. Porque quando acontece esse tipo de assédio, a pessoa ela se sente o lixo do lixo do lixo. Assim, ela se sente muito mal,
porque ela, tipo, nem merece mais estar aqui, sabe? Você sempre usa uma expressão interessante, você fala do Olimpo, né? O Olimpo é lá a reunião dos deuses, né? Na mitologia grega. E aí o Olimpo ele só permite exatamente os deuses. Quando algum deus ele é destituído, como foi o caso do Hades, né? Ele simplesmente tipo, não merece mais ficar aqui, porque você tem que ficar lá no seu porão, lá, porque você não merece estar entre nós aqui. Eu vou fazer uma brincadeira. O Renato é muito inteligente, ele vem sempre com a mitologia, com a história grega, mas o resumo disso é fazer a pessoa se sentir o cocô do cavalo do bandido. Aí uma vez eu dando aula numa instituição, eu perguntei, tem coisa pior do que você fazer a pessoa se sentir o cocô do cavalo do bandido, isolar ela, se sentir mal, recusada? Aí o cara, não, professor, tem. A mosca do cocô do cavalo do bandido. E era isso que ele estava fazendo com o nosso amigo José, né? Exatamente. A mosca do cocô do cavalo do bandido. E aí ele estava se sentindo assim. Imagina o impacto no psicológico, no sentimento dessa pessoa, do José, considerando ainda que ele tem uma história ainda que ele carrega. Não é a história só dele, né? Da família, do pai, né? Exatamente. E as cobranças continuaram. Ele não estava mais participando da reunião, mas aí era aquela cobrança na porta fechada, no telefone, no tete-a-tete com o chefe. Que se por um lado não tinha a exposição com os demais gerentes das outras unidades, mas tinha uma pressão muito forte, né? Do chefe trazer ele, trancar numa sala ou numa chamada, né? Eu lembro de uma das frases que ele pegou e falou, que o chefe, né, ele pegou e virou para ele e falou o seguinte, eu acho que a gente errou em te promover. A gente foi muito rápido em te promover. Cara, você imagina ouvir um negócio desse? Primeiro, gerando a expectativa, então volta um pouco. Alguns meses atrás, o cara pega e recebe o convite, o desafio de ser promovido. Putz, imagina a alegria e comemoração com a família e tal, e coloca no LinkedIn, papapá, e o cara se sente super bem. De repente, chega meses depois, falando, talvez a gente errou em te promover. Cara... Agora... Era melhor não ter promovido, né? E não, né? É muito, muito tenso isso. E aí, uma grande dúvida que o Júlio passou para a gente, ele falou, mas teve uma auditoria, eu contratei uma empresa de renome para fazer uma auditoria e não tinha manipulação nenhuma, tinha uma diferença muito pequena, que era uma diferença considerável pela nossa operação e até mesmo pelo grau de não modernidade das máquinas que ele tinha naquela unidade, né? Tá tudo bem, ou seja, tá fora a questão do resultado em si, mas em tese tá tudo bem ali, pelo menos na auditoria não tinha enxergado nada, né? E aí surgiu o grande ponto que fez o Júlio contratar a gente. Ou seja, a empresa começou um movimento muito forte de exportação. E tinha um cliente que era muito interessado por um determinado tecido que ela produzia. E aí ele vinha fazendo compras recorrentes e aí fez uma grande compra. E aí no dia que o cliente foi fazer o carregamento dessa grande compra, retirar as mercadorias, houve a surpresa do quê? A pegadinha do malandro. Ou seja, cadê o tecido? Eu quero, por exemplo, 10 toneladas, eu só tenho 5 toneladas, eu só tenho 2 toneladas, né? Pois é. E aí foi o ponto em que ninguém conseguia explicar isso. Não, agora, só voltando um pouco, imagina o seguinte, o desespero, né? Quando você já vendeu isso para o cliente, um cliente internacional, que inclusive, a questão é o seguinte, aqui no Brasil tem uma certa tolerância às pisadas de bola no mundo comercial, no mundo, enfim, no trato comercial. Agora, numa relação internacional não tem. Pisou na bola, você é cortado ali, você nunca mais... É reputação, né? Reputação. E aí, você imagina o desespero do Júlio quando vê o seguinte, putz, a gente já vendeu, na hora de entregar, cadê? Ninguém consegue me explicar o que aconteceu, ninguém consegue falar para onde foi, aonde está isso daí. E aí ele contratou a gente, colocou a gente no trabalho para justamente a gente
tentar encontrar uma solução para ver o que aconteceu. E aí a primeira coisa que a gente fez, esse foi um caso que não veio por meio de denúncia, né? Esse foi um caso em que a empresa identificou por conta de uma operação muito crítica, né, de exportação. E aí a gente acabou entrando num consenso que o próprio o José, ele foi questionado pelo Júlio sobre aonde está essa quantidade enorme que está no sistema e não está lá fisicamente. Então, o primeiro ponto que a gente sugeriu foi afastar o José, né, Renato? Dois pontos que eu queria chamar a atenção nesse ponto da história. É o seguinte, primeiro, muita gente pensa que a única forma de começar uma investigação é por meio de denúncia, e como você bem colocou, não foi o caso. E muitas vezes não é o caso assim, de uma situação de você começar uma investigação necessariamente por meio de denúncia. A denúncia, sim, ela representa cerca de 70% dos casos ou do início da investigação. É relevante, é muito. É muito relevante, mas uma auditoria bem feita ou processos bem cuidadoso para verificar a questão de estoque, de inventário, etc. Tudo isso pode gerar também um processo de investigação. Então, isso é importante. E o segundo ponto é que ele, então, o Júlio, ele pega, então, começa então ele demanda, vai lá, pergunta para ele e tal, tem uma resposta meio sabonetada. E aí a gente tem esse instituto possível, legal, CLT está previsto na CLT, de você dar licença remunerada para o profissional que, porventura, possa estar envolvido no caso. Então, isso é interessante para a gente ter como opção. Porque tem situações que é melhor afastar a pessoa, porque senão ela pode influenciar na investigação, por exemplo, com outras pessoas que vão ser entrevistadas. Então, é relevante usar esse instituto em situações específicas, como foi o caso do José. E outra coisa, foi uma decisão que o Júlio tomou também com a ideia que a gente passou para ele de preservar a organização, proteger ela de maneira jurídica, para que o José soubesse desde o início do que estava sendo tratado, que ele soubesse que ele estava sendo afastado, para justamente a gente entender o que pode ter acontecido e ia chegar o momento correto que ele ia poder falar e explicar tudo aquilo que aconteceu. Só que antes da gente começar a tratar o caso de fato mesmo, teve aquela historinha que o Renato vai inventar um monte de coisa, vai exagerar, mas foi uma passagem muito pitoresca, né? E assim, você também ficou com medo, não ficou? Não, medo não. Olha só, pessoal, tem gente que foge do medo. Tem gente que aguenta o medo. E eu causo medo. Essa foi boa, essa foi forte. Não, como brincadeira, diria minha mãe, eu não causo medo, não. Quem não te conhece que te compre. Boa. Eu sou um cara muito, muito gente boa. Mas o fato o que aconteceu foi que a gente estava indo se deslocando de uma unidade para outra, né? E aí e era uma cidade pequena e tal. À noite a gente alugou um carro e tal, e beleza, vamos lá. A estrada bem perigosa, assim, por vários fatores. E aí, quando a gente vê assim um caminhão na frente e um carro estava atrás da gente. Beleza, e a gente estava atrás, né? De repente esse carro passa em alta velocidade, ultrapassando a gente e o caminhão, e aí dá assim... Cavalo de pau, né? Tipo um cavalo de pau, assim, joga o carro na frente do caminhão, desce, cara, quatro caras com fuzil já apontando pro motorista do caminhão, o caminhão para e tal, aquela coisa. E a gente vendo aquela situação e tal, aí a gente desviou e foi embora, mas aí viu o cara... Desviou não, vou corrigir. Passou no meio do negócio. Nossa, assim, que medo. No meio. Medo que você sentiu, eu não senti medo. Aí o que aconteceu? Aí a gente pega e para no posto policial, assim, da rodoviária. Que era 1,5 km na frente, assim, uma pouca coisa. Bem pertinho. Foi muito rápido que a gente encontrou o posto. Muito rápido. Aí a gente encosta assim, super... caraca, e agora tal, não sei o que, mas a gente vai... Aí chega lá, descemos e tal. Aí eu lembro como se fosse hoje. A gente desceu correndo, chega assim, abre a porta lá do
de onde estava o policial. A gente, cara, acabamos de... Tá acontecendo um assalto agora no caminhão e tal, não sei o que, agora. Aí o policial foi, os não, 2 vamos lá que eu vou pegar o quilômetros e cara, tal. não sei o que, foi? Foi nada. O policial olhou pra gente e falou, vocês pegaram a placa do caminhão? A gente, oi? Qual é a Aí, cor? tá acontecendo agora. Vocês pegaram a placa do carro? A gente, como assim? Que cor que era o carro? Aí a gente, entendemos Tá tudo. bom. Tá bom. E aí você viu a vontade, né, do policial. A vontade em todos os sentidos, né? Não que a gente está falando que tem alguma coisa ali, né? Mas pode ser, né? Pode ser que sim, pode ser que não. O fato que quando eu olhei do lado, eu vejo esse cara, o Mário, tremendo, que nem vara verde, assim. Que isso, cara? Calma, eu consegui nem falar. Assim. Volta, né? Impressionante. É. Mas assim, é isso. Tem pessoas que lidam com medo de uma maneira, tem outras, né? Tem a verdade e a versão do Renato. Aí vocês acreditem que na verdade que vocês queiram. Mas vamos lá. Aí chegamos no destino e o nosso papel era de fato comunicar para o José que ele ia se afastado por um determinado momento. Ele foi afastado e a gente começou a fazer questionários e as entrevistas com a equipe do José. E foi muito interessante porque, de fato, ninguém comentou alguma coisa que pudesse trazer uma informação. Não, a gente desconfia que foi desviado um pallet, a gente desconfia que teve alguém furtando, um roubo, alguma coisa, algum problema. Ninguém falou isso, né, Renato? Ou algum problema, sei lá, na máquina que teve uma avaria nesse estoque. Nada. Simplesmente ninguém conseguia entender como que tinha sumido, desaparecido do nada aquela quantidade imensa, assim. Então, não fazia o menor sentido isso. E digo mais, né? Muitos falavam, olha, a gente não sabe e a única pessoa que pode explicar isso é o José. Ele que cuida da produção, do rendimento, ele que lança os números. Foi isso que ele falou. E aí a gente ficou pensando, caramba, o que mais a gente pode fazer, né? A gente tem uma inconsistência grande do físico com o virtual. Os funcionários que a gente entrevistou, aplicou o questionário e entrevistou, eles demonstraram sinceridade, nenhum indício de dissimulação ou de envolvimento e não conseguiam explicar o que estava acontecendo. O que mais a gente pode pensar? Aí a gente pensou, né, em fazer a questão de analisar os e-mails, analisar as mensagens do José para ver se a gente encontrava algum indício. E a primeira coisa que a gente encontrou foi aquele desespero dele para ver uma forma de melhorar o rendimento. Mandando e-mail para Deus e o mundo, para colegas de mercado, para saber alguma forma de fazer aquelas máquinas mais antigas e manuais produzir mais, né, Renato? E isso mostra, assim, o quanto que ele realmente vestia a camisa. O quanto ele estava tentando resolver. O quanto que para ele era importante isso. Não era uma questão só... Tipo, não, as máquinas aqui são antigas mesmo, então... Lavo minhas mãos, não tem jeito. Isso não tem nada a ver com isso. Vocês que comprem máquinas novas, então... Não, o cara estava preocupado, ele estava realmente imbuído para pegar e resolver essa questão. Só que ele não conseguia, ele tentava e procurava formas e tal, mas não rolava. E aí, isso assim, a gente percebe o quanto que... É importante para algumas pessoas a questão do próprio, até para uma questão do próprio ego mesmo, né? E fazer bem, né? Fazer bem, putz, eu tô aqui, acreditaram em mim, a empresa deu essa oportunidade, deixa eu chegar do outro lado. Sou fazedor, resolvo as coisas. Vou fazer, e é isso. Então era super legítimo, assim, a gente viu essa preocupação dele, né? Até aí, isso era um indício que mostrava que ele, de fato, sabia que tinha alguma coisa errada, mas a gente até então não poderia comprovar nada, né, do envolvimento dele nessa situação. Tinha um indício forte. Foi aí que o Nilson, ele é brasileiro, ele não desiste nunca. Aí ficou cavocando, procurando, que ele encontrou uma planilha, e uma planilha criptografada, coisa que não é comum um funcionário do dia a dia, da operação, ninguém tem uma planilha, só pessoas de segurança da informação que trabalham com documentos muito sigilosos, que não podem ser compartilhados com terceiros,
E ele achou estranho essa planilha estar criptografada, né, Renato? Então, e isso é interessante, né? Não que a pessoa que tenha um arquivo criptografado tenha alguma coisa a esconder. Não, pode ser uma questão de segurança de informação mesmo, seja um cuidado que a pessoa tem. Tá tudo certo, assim, não tem nada de errado nisso. Agora, que chamou a atenção, chamou porque era uma planilha que, em tese, era uma planilha comum, uma planilha de análise e acompanhamento de resultados. Então, aí isso chamou a atenção porque, puxa vida, ninguém tinha isso e tal, por que que ele tem, né? E beleza, chamou a atenção, vamos verificar o que que é. Isso é importante numa investigação, a gente não sair concluindo nada. Mas, se tem alguma coisa ali que tá cheirando mal, deixa eu ver o que está acontecendo. E aí pode chegar à conclusão que está tudo certo, está resolvido, tá explicado. Mas não foi o caso, né? E aí, eu volto a dizer, eu já falei em alguns episódios, era aquela questão, por mais que tenha prova e evidências, a gente, quando entrevistador, tem que ter a capacidade de mudar a perspectiva do caso para não cometer nenhuma injustiça. Porque, às vezes, você vê uma evidência, ou até mesmo uma prova, a gente já viu milhares de casos que tinha prova, computador, usuário, senha, a pessoa estava na empresa e, de fato, não era ela que estava fazendo. Tinha alguém fazendo aquilo por ela, né, Renato? E aí o ponto beleza, vamos ver se era ele mesmo, José, que estava fazendo, né? Essa é uma boa pergunta, né? E aí, uma das formas de resolver, que o Nilson tentou, vamos ver as propriedades dessa planilha. Vamos ver, ela está em que máquina, a origem, quem confeccionou, E a origem era realmente o José. Uhum. Só que aí tinha uma coisa chamada de colunas ocultas, que foi uma surpresa, né? Isso. Aí começa a ficar mais estranho ainda, dentro dessa planilha, ter uma planilha de controle de resultado. Por que que tem colunas ocultas? É uma grande pergunta, né? E aí, quando o Nilson começou a desocultar as colunas, ele começou a achar fórmulas lá, porcentagens ali, né? Porcentagens, colocando, então, números ali a mais, né? E não eram nem números, no início, números absurdos, né? Ele não queria ser a melhor unidade, a melhor fábrica. Ele estava querendo sair daquele... Do pior, né? Para, de repente, vamos dizer assim, parar de tomar pressão e porrada do chefe e dos colegas, né? Eu lembro de um outro caso que a gente tratou, que era uma vendedora, né? Que ela pegou e também estava manipulando o resultado de vendas e tal. E aí a gente perguntou para ela, falou... Mas já que você estava manipulando, por que você sempre ficava no meio? Já que estava manipulando, por que você já não jogava para ficar lá entre os primeiros e ganhar bônus? Logo, E aí ela pegou e falou, não, eu não queria bônus e não queria nem... Eu só queria não ficar por último. E aí é um ponto também que a gente sempre reforça que uma das formas de praticar um assédio moral é exatamente você expor a pessoa, por exemplo, num ranking. Quando você coloca lá do primeiro ao último, expõe essas pessoas, e aí o último colocado ela vai se sentir como? Nem a mosca, é a larva da mosca do cocô do cavalo do bandido. Então ela se sente péssima, porque está lá o nome dela sendo exposto para todo mundo, sendo a pior dos piores, entendeu? Então, enfim, e no caso do José, era mais ou menos essa lógica dele. Né? Isso é muito comum, pessoal, nos treinamentos. O pessoal questiona, poxa, mas eu tenho que fazer o ranking da minha área, eu tenho que mostrar quem está bem e quem está ruim. Não, você não pode dar esse grau de exposição que acaba muitas vezes a pessoa se sentindo até humilhada, porque às vezes ela tem responsabilidade, mas mesmo tendo responsabilidade ela se sente humilhada, e às vezes ela não tem responsabilidade, não tem ferramenta, não tem capacidade, não foi treinada. E como fazemos isso, Renato? Você precisa mostrar o nome de todo mundo para mostrar que a área está boa, ou você pode mostrar só os números, ou mostrar os 3 primeiros, os destaques? Você pode colocar assim os 3 primeiros, não pode ter só 4 pessoas na equipe, né? Senão aí não ajuda muito. Mas você pode colocar assim os melhores para valorizar os melhores. Isso tem que ser feito mesmo? Eu acho que isso é uma forma de reconhecimento. Mas, e sim, você gestor tem que saber também como que está o ranking em relação aos demais. Para quê? Para você saber, para justamente trabalhar o desempenho desses profissionais que não estão atingindo a meta. Agora, você não precisa expor. Esse caminho de expor os piores... Que é cruel também. É cruel.
E aí volta, mais uma vez, na lógica do José. Imagina a história dele, ou seja, na verdade, da Pai, família, o irmão. pai, irmão e tal, que sempre desempenharam, ele também sempre desempenhou bem, nunca eles ficaram entre os piores, e o nome dele estava lá como o pior de todos. Então, isso impacta profundamente o sentimento dele. Né? Só que pela análise da planilha, a gente percebeu que ele acabou perdendo a mão, mas não de maneira proposital, virou aquela bola de neve, né? Ou seja, eu não consigo mais retroagir ou fazer algo que eu vou voltar para o cenário anterior e ter algum tipo de justificativa que minimizasse o impacto, né, Renato? Ele pensava exatamente isso. Eu vou ter que me valer dessa manipulação Por um um tempo. Por um tempo. É só por um tempo. Eu sei que eu consigo. Eu vou descobrir uma forma. Eu vou resolver essa parada e aí eu recupero. Agora, enquanto isso, eu não posso ser detonado, né? Como o último, ficar com essa imagem. Então, deixa eu só dar uma manipuladinha aqui, uma maquiagem. Aí, beleza. Falando em maquiagem, eu só queria registrar que a sua está muito bem feita nesse episódio. É um fofo esse Feioso, né? É um fofo. Mas aí a gente decidiu que tínhamos um indício já considerável, né? Tínhamos um indício considerável e decidimos partir para a entrevista com o próprio José. Mas antes de fazer a entrevista, a gente explanou toda a situação até onde a gente tinha chego, validamos a ocorrência dessa entrevista e pedimos para o José para voltar ao trabalho, né? Ou seja, voltar ao trabalho porque a investigação já estava muito bem adiantada e não teria nada que ele pudesse fazer que ia interferir mais, né? Exato. Pelo menos que a gente percebesse na análise que a gente fez. E aí a gente decidiu aplicar primeiro o questionário nele. E o questionário a gente aplicou por quê, Renato? Então, o questionário tem um papel muito importante também, né, no processo de investigação. Muita gente pega e fala o seguinte: não, para que vai colocar o questionário? Depois a gente vai perguntar. Vai perder tempo, né? Vai gastar mais tempo. Não sei o quê. Não, na verdade você ganha tempo. Você pode aplicar o questionário, por exemplo, para um grupo de pessoas. A gente já aplicou para 300 pessoas que eram suspeitos de uma sabotagem. Aliás, esse é um episódio também que é interessante. Mas, enfim, que aí é uma sabotagem e tal numa determinada indústria. E aí tinham 300 pessoas, e aí a gente aplicou para essas 300. O questionário não aponta quem fez, seria muita pretensão. Muita pretensão, muita inocência acreditar que o questionário já daria a apontar quem fez. Mas aponta quem não fez. Claramente quem não fez. E a maioria das pessoas não fizeram. E aí, o que acontece? Aponto quem não fez, sobra um percentual, geralmente entre 30% a 40%, para você aprofundar por meio das entrevistas. Mas, nesse caso do José, ele serve também para você já entender a lógica dele antes mesmo da entrevista. O que a gente fala nos bastidores é para amaciar a pessoa. E para gastar a cota de mentira da pessoa, né? O estoque de mentira. E aí se ela vai mentir, provavelmente vai mentir no questionário, apesar que também teve um caso bem interessante, você lembra? Que aí outro caso. Quando a gente viu o questionário, o cara pegou e confessou na hora no questionário. Não confessou nem na entrevista, no questionário. No questionário. Aí a gente tava lá esperando, o pessoal acabar de escrever. Aí o Mário pega, com a delicadeza dele, me dá um chute na canela. E aí me entrega o questionário, eu olhando assim, tava lá o cara, fui eu e tal, não sei o que, a gente, caraca. E daqui a pouco o cara bate na porta e fala, né? Olha, vocês não precisam chamar mais ninguém, não chama, só fala comigo que tá resolvido. Pois é, mas voltando, mas o fato é, a maioria esmagadoramente. E tá tudo certo, a pessoa tem que mentir mesmo, ele tem que dissimular, né? Dá um nome de um podcast. É verdade, né? Não dá um nome do podcast. E a gente não se incomoda com isso, porque se você tivesse na posição desse fraudador ou do assediador, você vai falar a verdade logo de imediato? Não, é legal a pessoa dissimular, mentir no começo, até para autoproteção. É normal isso. Então a gente não fica bravinho porque o cara mentiu. O fato é que aí, mas toda mentira, com exceção de psicopata, o mentiroso, quando a pessoa mente, incomoda ela, né? Porque ela sabe que é mentira e sabe que aquilo é errado. A dissimulação causa vergonha, incômodo, culpa
para uma pessoa normal, com exceção de psicopata. O fato é que aí a gente gasta um pouco esse estoque de mentira, e foi o que a gente fez com o José. E aí a primeira pergunta do questionário era assim, foi constatado manipulação de resultados dos tecidos. Como você explicaria isso? Descreva suas ideias que esclareçam o fato. E aí teve uma resposta muito interessante, né? Ele falou, nada a declarar. Só tomei conhecimento quando o caminhão estava carregando. Eu não sabia disso. E aí, essa resposta, principalmente do nada a declarar? Nada a declarar é muito Você vê na televisão, né? TV é clássico. Clássico de político quando é pego em corrupção. Clássico quando a pessoa está lá indo para a delegacia. Nada de declarar. Cara, é isso, né? Pessoal, mas também a gente quer só deixar claro que não quer dizer que a pessoa que fala que nada a declarar é que ela está culpada. Não, não é nada disso. Mas, assim, é uma resposta estranha, assim. Então, não é muito interessante. Na realidade, quando você analisa por meio da metodologia, mostra que o nada a declarar está mais alinhado à dissimulação. Mas a gente já teve casos que a pessoa falou nada a declarar e ela não estava relacionada à dissimulação. Então, detecção de mentira, identificação de sinais, é aquilo que a gente fala. Não é 100%. Exato. Existe o caminho que indica a maior chance da pessoa estar falando a verdade e o caminho que indica a possibilidade da pessoa estar mentindo. Então, a gente faz no questionário, a gente faz uma construção. Na balança vai colocando as pedrinhas, qual é o lado que está mais pesado? É o lado da dissimulação ou o lado da verdade? Para aí pensar em tomar conclusões. Então, essa foi uma resposta que chamou muito a atenção, porque é uma resposta, o nada a declarar está mais alinhado à dissimulação. Quando você olha a sociedade, pessoas que mentiram, estavam envolvidas, elas usam muito esse tipo de resposta e você se questiona, poxa, se eu não estou envolvido, se eu não desviei, não, eu tenho tudo a declarar, eu tenho de alguma forma eu quero explicar. E é muito comum você ver nessa primeira pergunta pessoas que não estão envolvidas, que não entenderam como a situação, mas elas buscam uma forma, elas pensam, como pode acontecer um desvio de tecido aqui? Como um fardo pode sumir? Elas tentam, de alguma forma, justificar. E os enganosos, eles tentam não dar uma explicação. Eles tentam falar, olha, não sei, eu preciso ter mais informações, eu preciso buscar material para eu entender, estou sabendo só agora, né, Renato? O dissimulado, ele, na verdade, ele tenta dissimular não dando informações. O máximo... Quanto mais falar é pior. Quanto mais falar, pior, porque ele está dissimulando, porque ele não quer ser pego nessa dissimulação. Então, ele tenta ao máximo suprir ou até desviar aquele assunto, né? Então... E aí teve aquela outra pergunta. Liste as 5 causas mais importantes que podem ter criado esse desvio. E ele responde, eu queria ter mais informações. Ou seja, ele não pôde trazer para a gente imaginar uma causa que poderia ter gerado esse desvio. De 5 opções, ele não trouxe nenhuma, sendo que ele era o gerente geral. Cara, é muito estranho, né? E aí, a pergunta que também para a gente foi muito forte, no final a gente tem, tanto no questionário quanto na entrevista, algumas perguntas a gente repete e tem perguntas que é para, de fato, checar a credibilidade. Como, por exemplo, você mentiu durante a entrevista, você mentiu no questionário, devemos acreditar nas suas respostas. E aí, no questionário, quando a gente perguntou, você mentiu durante o questionário, ele falou, eu tentei passar a verdade. Ei. E aí você vê uma bandeira assim na tua frente, pô, tentou passar a verdade. Tentei passar a verdade. E aí, o que é esse tentei passar a verdade? Pessoal, eu só quero registrar aqui que é o seguinte, não usem essas dicas na DR com o seu marido namorado, ficante, nem namorada, ficante e esposa. Porque senão vai aparecer um monte de coisa e depois a gente vai ser processado aqui no podcast. Então, por favor, não é para usar. Depois a gente até coloca isso aí. Se usar, é da total responsabilidade, né? Não façam isso em casa. Mas aí, qual foi a pergunta mesmo? Você mentiu durante o questionário? Tentei passar a verdade. Tentei passar a verdade. Cara, tentou passar a verdade porque não passou a verdade. Está mensurando, né? Foi uma tentativa. Vou tentar. Cara, é isso, né? E aí a gente tem que lidar com o que a pessoa entrega para a gente, quer seja de resposta verbal, quer seja na entrevista de linguagem corporal. Então, se a pessoa não conseguiu falar para você, numa pergunta direta, que falou a verdade, eu vou assumir que ela falou a verdade, Renato? Lógico que não. Se ela está pedindo para não acreditar nela, por que eu vou acreditar, né?
É basicamente isso, tá falando para não acreditar. E aí a gente fez, ele acabou o questionário, analisamos o questionário, fizemos o intervalo, né, para a gente ficar vendo o caminho que a gente poderia acessar ele, para ele evoluir. Tinha mais uma pergunta no questionário que aí depois a gente fala, né? Aquela pergunta não, na realidade, agora eu estou esquecido. Não sei se foi, acho que foi na entrevista. Não, tinha no questionário também. Vamos deixar para falar só na entrevista, que essa é matadora também. E aí a gente procurou buscar um caminho para acessar ele e sensibilizar. E ele tinha oferecido uma série de coisas para a gente na entrevista, ou seja, ele era a história e no questionário. Ele tinha uma questão de sentimento forte, né? Que ele tinha a pergunta, como você está se sentindo agora que você respondeu esse questionário? E eu lembro muito bem, eu estou com sentimentos de tristeza, saudade do meu pai, de pessoas que não estão mais comigo, não é, Renato? O pai dele tinha falecido já, né? Ele se aposentou nessa empresa e faleceu e alguns anos ou meses, foram anos. E ele pega e coloca isso no questionário e também no processo da entrevista. O que quando a pessoa pega e traz esses aspectos pessoais que a gente não pergunta, a gente não pode invadir a intimidade da pessoa, mas quando a pessoa traz voluntariamente, como foi o caso dele, essas informações, não são informações à toa. São informações relevantes que a gente tem que entender e olhar, né? E aí a gente sabia que uma forma de acessar ele era pelo pai dele, pelo irmão, outra forma era pela reputação e outra forma era pela pressão para atingir o resultado. E foi esse o caminho que a gente seguiu na entrevista, né? E aí a entrevista, ela começou, como a gente sempre conta aqui, com a nossa abordagem empática, com respeito à dignidade humana, porque, afinal de contas, ele era um cara que merecia todo o respeito pela família e pela dedicação dele na empresa durante toda a carreira, né, Renato? Isso é mais um fator, né? A gente sempre acredita que mesmo, independente do que a pessoa faça, por mais grotesca que faça, como a gente viu no episódio anterior, né, de assédio sexual, que a Lê conduziu contigo, né? Aliás, quem não assistiu, vai lá e assiste, porque é animal também esse episódio. Mesmo aquele cara, o Félix, ele merece toda a atenção, todo o respeito. Mesmo. Não importa o que a pessoa fez, merece o respeito. A gente não pode tratar a pessoa de forma desrespeitosa porque ele foi desrespeitoso ou porque ele cometeu uma fraude. Não foi diferente no caso do José, com maior intensidade, porque a gente viu que o cara era realmente, vestia a camisa, como a gente já falou, tinha reputação, uma preocupação muito grande com o resultado dele, com a unidade dele, com a equipe dele, né? E aí a gente vai abordando as perguntas que a gente faz, se ele está satisfeito com a empresa, com o chefe, com o salário. E ele foi mostrando que estava desiludido de fato com a empresa, por conta que os teares dele não produzia da forma que tinha que produzir ou da forma semelhante às outras máquinas. Ele disse que muitas vezes se sentia mal com o próprio Eliseu, porque ele foi ignorado nos pedidos de socorro e só vinha a pressão, né, Renato? Porque é muito fácil, né? Você sendo gestor, você só bota pressão, como a gente falou no início, não quero saber se o pato é macho, quero o ovo, te vira, e aí eu não dou nenhum suporte e só quero o resultado, é fácil. Será que é um sinal o funcionário vir pedir ajuda, vir falar com o diretor e, olha, não estou conseguindo? É um sinal muito relevante de um problema grave, ainda mais quando a gente vê o perfil do José, que é aquele cara imbuído, aquele cara que tem uma questão de vaidade, tipo, puxa, eu tenho que mostrar serviço e tal. Se o cara pede ajuda, é porque o cara está desesperado. E aí uma outra pergunta, a gente fez para ele como é que era o relacionamento com os pares, o relacionamento até mesmo com os subordinados, e o que ele tinha, qual era o maior medo que ele tinha de perder dessa relação. E aí ele trouxe a questão do prestígio, né? Do prestígio com os pares, prestígio com os subordinados, das piadinhas que estavam acontecendo com ele. Porque aí vem, né? Aí começa o assédio moral horizontal, né? É interessante, né? Eu estou falando um monte de coisas de assédio moral e a gente está falando de um episódio de manipulação. De manipulação. Mas as coisas muitas vezes são interligadas, não é uma coisa estanque, né? E, de fato, nesse caso,
Também tem um assédio moral horizontal que acontece entre pares, quando o pessoal começa a brincar com ele, tipo, puxa aí, ó, cara, você não consegue atingir a meta, hein? Falaram que você era bom, mas será? E a gente já pegou vários casos em que o fraudador estava manipulando ou estava cometendo alguma irregularidade por conta do assédio e da pressão do chefe. Exato, exatamente. E não vai ser o último que a gente vai tratar e vai pegar agora. E aí, no final da primeira parte da entrevista, tem uma pergunta que a gente faz para justamente entender os sentimentos também. Como no questionário, a gente busca, agora que a entrevista terminou, Josué, quais os sentimentos, qual a sensação que você está tendo? Aí ele disse, tristeza, nostalgia, medo. Né? Ou seja, tudo muito relacionado com depressão, com tristeza, por não conseguir, por ser cobrado, por não ser mais reconhecido. Mas a pergunta matadora que vai vir agora e o Renato vai falar se lhe pedissem para você pagar pelos prejuízos causados pela manipulação de resultados, quanto você pagaria? E o que ele respondeu? Ele respondeu, eu pagaria com a minha própria vida. Tá com problema de memória. Primeiro ele falou, não sei. Aí ele completou, eu pagaria com a minha própria vida. E aí, quando você ouve uma resposta dessa... Aliás, fala o que você fez na hora ali, o que você fez? Não, na hora, assim, primeiro, quando a gente fala que tem que ter empatia com a pessoa, é de fato. Não é um teatrinho. A gente realmente entende o porquê, se coloca na posição da pessoa, na lógica da pessoa. Eu vou falar logo, esse bicho levantou, se aproximou dele. E aí eu peguei, eu abracei, coloquei a mão no ombro dele, num sinal de respeito e de acolhimento. E aí eu peguei e falei para ele, cara, caí no crachá aqui, não como entrevistador, nem como investigador e tal, mas não vai fazer besteira com a sua vida. Aí eu, já abelhuda, entrei no meio e falei, você não premeditou isso, cara, você não planejou isso. Você queria achar uma solução. E a postura dele, né? E aí o cara foi se encurvando cada vez mais, se entregando nessa situação e muito, muito envergonhado. Olhos marejados, né? O cara não já chorando, abrindo o berreiro, mas aquele choro que vem de forma gradual, emocional, né? E aí a gente já sabia que o terreno estava aberto ali. Sim. E agora a gente tinha que usar mais algumas coisas para poder acessar e fazer o que ele esperava do pai. E esse foi o que a gente pensou, né? A gente vai acessar ele pelo pai. E aí a gente disse, o que você acha que o seu pai pensaria de você nessa situação e o que você acha que ele queria que você fizesse agora com a gente aqui na frente? E aí, Renato? E aí a gente trabalhou isso para ele entender que, na verdade, o que ele cometeu foi um erro. E que ele tinha chance de... Um erro não no sentido de não ser fraude, ele cometeu uma fraude, mas um erro em relação à decisão dele, né? E que o pai, ele obviamente não queria que ele chegasse nessa situação. Mas ele queria que quando tivesse a oportunidade... tivesse a coragem de mudar essa situação, ou pelo menos assumir o que ele decidiu, né? A fraude em si. E isso exige coragem mesmo, é uma pessoa... Só pessoas honestas que fariam isso, né? E aí eu lembro como se fosse hoje. Ele pegou o copo de água, bateu na mesa e falou, chega. Ou seja, ponto final na história, agora eu vou deixar de ser aquela pessoa que cometeu a fraude, dissimulada, e vou voltar a ser quem eu sempre fui, né? Exatamente. E aí ele começou a falar tudo, né? E a primeira coisa que ele falou foi a questão da auditoria, né? Que tinha sido há pouco tempo atrás. O que ele falou da auditoria? Olha só. Aí ele pegou e falou o seguinte, que chegou lá o auditor, e é um auditor bem júnior, né? Que foi fazer o processo do inventário, né? Não é do inventário, do inventário, para analisar o inventário. E aí tinha que pegar e subir. Eram vários... Aqueles pallets gigantes e tal. Aquelas estruturas com vários andares, vamos dizer assim. Aí via direitinho assim, os números e tal. Aí ele pegou e falou, não, você vai subir lá, é perigoso para você e tal. Ou senão, conta aqui que é igual. Aí ele contava, só que estava na frente o número, né? Mas atrás estava vazio, né? Ou seja, ele direcionou a auditoria porque ele sabia que se o cara fosse contar tudo,
ele ia ver que não estava batendo, que aquele número não era uma verdade. Exato. E o auditor, enfim, faltou ali malícia, né? E experiência para pegar e falar, não, a gente vai ter que fazer, sim. Mesmo de forma randômica, eu quero ver aqui, ali, ali, ali. E não sendo direcionado e manipulado por ele, né? Porque a gente sabe que às vezes o pessoal, quando está fazendo o inventário rotativo, o inventário inopinado, às vezes ele não vai contar tudo, ele vai fazer uma amostragem, mas a melhor maneira é não deixar ser influenciado por aonde contar, né? Eu vou lá, vou contar um aqui, vou contar outro ali, outro aqui e pronto, né? Isso é o básico, né? É o básico. Só que qual é o ponto? Quando o auditor chega lá, no caso dele, nesse caso, ele chega e vê o José, que é um cara gente boa pra caramba, porque é muita gente boa, é um cara do bem, né? Assim, super gentil, o cara tratou muito bem o auditor, o que geralmente é raro, porque muitas vezes o auditor é muito maltratado. Infelizmente, porque as pessoas odiam o auditor como inimigo, e não é inimigo, ele está lá fazendo o papel dele, lá de verificar processos e tal, mas aí, no caso do José, tratou ele bem. E aí o cara baixou a guarda, entendeu? Baixou a guarda, olhando e falou, putz, esse cara é gente boa, não é um potencial fraudador. E aí que, quando baixou a guarda, aí o cara entrou, né? E aí, ele explicou para a gente, de fato, por que fez isso. A gente não estava errado, que era a questão da pressão, de querer mostrar uma imagem negativa para a organização. E ele chegou e falou uma coisa que o Renato vai dizer que eu saí correndo da sala, que eu abandonei. Ele olhou para o Renato e falou, e vocês não estavam errados, viu, Renato? E aí fala o que ele mostrou para a gente ali. Aí está no início do nosso podcast, quando ele mostra a arma na bolsa, e ele pega e fala, essa arma que era para eu usar contra a minha pessoa. Ou seja, eu, na verdade, passei a madrugada inteira ontem, antes da entrevista, porque ele já sabia que ia ter entrevista, e ele ficou a madrugada inteira no quintal, lembrando do pai, lembrando das coisas e tal, e se auto-culpando, ou seja, se culpando, punindo e tal, pensando o seguinte, puxa, eu não mereço estar vivo e tal, e ele com a arma na mão pensando em se matar. Era isso que ele estava pensando. E aí, galera, tem uma coisa que não tem preço, a gente fala em tudo que é episódio, é que no final de uma entrevista, você recebeu o reconhecimento do seu próprio entrevistado, que confessou algo ilícito, que pode prejudicar a vida dele, a carreira dele, mas ele vem e agradece a conduta que a gente teve, a forma humana que a gente conduziu. Não estou falando isso para encher a nossa bola, porque a gente sabe muito bem quem nós somos. Mas você que é um entrevistador, que de repente está assistindo a gente, que é um entrevistador que pressiona, que assedia, que não é humano, saiba que seus resultados vão ser muito piores e você não vai ter o sucesso que deve ter se você buscar uma abordagem humana, não é, Renato? Exatamente. Não olhar a pessoa como um fraudador, mas olhar como uma pessoa. Uma pessoa que sim tomou a decisão errada, e todo mundo tem o direito da segunda chance, tem o direito de... E segunda chance não quer dizer que, coitadinho, então vai continuar na empresa. Não, ele foi demitido por justa causa. Ele mesmo falou isso, ele sabia que ia ser demitido por justa causa, e não foi diferente disso. Mas ele foi tratado como uma pessoa. E é isso que a gente tem que fazer. Agora, só para registro, pessoal, isso tudo, ele quando ele agradeceu, eu só estava agradecendo a mim, porque o Mário já tinha fugido da sala, só porque o cara falou que estava com a arma. Vocês viram os sinais, né? Então, esse foi um caso que trouxe muita satisfação para a gente, porque a gente conseguiu mostrar a verdade para a organização e influenciar que ela não tomasse outras atitudes, como pedir, por exemplo, dinheiro para ele de volta, porque, de uma certa forma, a área dele, os profissionais dele, também acabou sendo beneficiado pelos números, né? Sim. Agora, o que foi mais um dos pontos mais impactantes nesse caso foi quando a gente foi apresentar para o Júlio o resultado e falando a confissão dele, né, do José. Aí o Júlio virou para a gente e falou, tá, mas e quanto que ele ganhou nessa história? Ele manipulou e tal, deu um puto prejuízo para a empresa, né, prejuízo financeiro de reputação, mas e quanto que ele ganhou nessa história? A gente falou, nada. Porque ele estava fazendo isso não pela grana, porque não estava vinculado a bônus. É verdade.
Ele fez não estava isso, obcecado ele não por isso. estava, não era o lance. O lance era ele se sentir valorizado novamente, ele se Ser sentir bem reconhecido. reconhecido. Por isso que foi a sua primeira pergunta, e eu volto a reforçar, que não é só por grana que a pessoa comete fraude. Tem vários outros fatores. É isso aí, pessoal. Mais um caso encerrado, né, Renato? Mais um caso encerrado. Dentro da nossa metodologia, né? Tudo como manda de fato o manual, né? E agora eu peço para quem está acompanhando a gente que continue acompanhando. Tem mais episódios que vão estar disponíveis logo logo. Então a gente está no YouTube, no Spotify. Então continuem acompanhando a gente, mande as perguntas, né? Se tiver alguma dúvida pode procurar a gente e eu agradeço demais. E você, quer falar mais alguma coisa? Não, eu só queria propor para a Nath, de repente, a gente mudar o nome desse podcast para, ao invés de manipulação de resultados, para lidar com medo. Vamos desconsiderar, eu vou cortar essa parte aí. Valeu, galera. Obrigado.